Olá a todos, boa tarde, espero que se encontrem bem. Olá Arthur, boa tarde. O meu nome é Karina e eu faço parte da equipa da Escola de Negócios. Nós vamos dar continuidade aos nossos webinars semanais, desta vez com o tema 2021 Ultrapassar os desafios na gestão de pessoas. O webinar vai ser dinamizado pelo nosso formador Arthur Ferraz. O formador, o Arthur, peço desculpa, é empresário, formador e consultor na área de gestão de pessoas, na área comercial e na área dos recursos humanos. Conta com uma vasta experiência em território nacional e internacional e é também o Arthur que irá dinamizar dois dos nossos cursos intensivos que nós vamos iniciar agora no início de fevereiro. Um deles é acerca da gestão de equipas do trabalho remoto e o outro é o comunicar e influenciar positivamente. São ambos ministrados pelo Arthur. Se eventualmente tiverem alguma questão mais específica, alguma dúvida que queiram esclarecer, podem entrar em contato connosco, visitar o nosso site, as nossas redes sociais. Prosseguindo agora para o webinar tem uma duração de cerca de 30 minutos. Após isso, contamos com mais meia hora para responder às vossas dúvidas, às vossas questões, que podem colocar, se repararem em baixo, tem a opção do bate-papo ou do Q&A. Podem ir colocando durante a sessão, a partir dos 30 minutos. Aí o formador Arthur começa a responder. Se eventualmente ficar alguma coisa por esclarecer, ou o tempo não dê para tudo, nós ficamos com o vosso feedback e faremos passar a mensagem ao formador. Arthur, da minha parte eu penso que é tudo, vou deixar-vos entregues. Obrigada e boa ação. Muito obrigado, Karina. Espero que me estejam a ouvir bem, se tiverem. Espero que sim e que estejam bem também. Antes de mais, boa tarde a todos. Como a Karina disse muito bem, meu nome é Arthur Ferraz. Eu vou só aqui preparar a apresentação, estou aqui a perdê-la, só um instante, para poder começar a partilhar. Muito bem, está aqui. E, bom, espero que me estejam a ouvir bem. Se por acaso não tiverem, façam aqui algum tipo de sinal para eu poder também ver. Julgo que sim, que me conseguem ouvir. Bom, este webinar de hoje é uma coisa que me parece fundamental nos dias de hoje, sempre foi, mas se calhar este ano, 2021, temos um conjunto de desafios na área de gestão de pessoas como provavelmente nunca tivemos, ou já não tínhamos há imenso tempo. E nós vamos trabalhar exatamente este debate relativamente aqui a três pequenas ideias. A primeira, analisar os principais desafios para 2021 na área de gestão de pessoas, reflexões e uma pequena reflexão sobre esses mesmos desafios e depois que tipo de ações é que nós podemos desenvolver em cada um destes desafios e, portanto, vamos tentar fazer aqui algum tipo de conversa e depois estou aqui aberto também para falar convosco acerca deles. Bom, aquilo que nós vamos trabalhar aqui nesta análise destes principais desafios ou são as conclusões de um pequeno estudo realizado pela consultora Gartner e, portanto, aquilo que eu tentei foi, de alguma forma, trazer esses resultados para aqui e, de alguma forma, dar-lhe aqui uma roupagem um bocadinho mais linear. E a primeira grande ideia para 2021, claramente, é que nós estamos a navegar à vista. Estamos a navegar à vista e, portanto, é sobre um processo de navegação à vista. E com isto quer dizer o quê? Com isto quero-me referir a processos de gestão baseados em ações muito curtas, mas exatamente porque estamos a passar um período de grande volatilidade, não é? De grande instabilidade, que faz com que a maior parte das questões que se coloquem estejam a ser, de alguma forma, ou irão ser, digamos, dificultados. Nós não sabemos o que é que vai acontecer amanhã, não sabemos o que é que vai acontecer depois de amanhã. Aquilo que vai acontecer claramente é que, algo de diferente daquilo que nós muitas vezes estaríamos preparados. Há 3 semanas atrás ninguém iria fechar portas e de repente, pouco tempo depois, tivemos que fechar portas e, portanto, não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, navegar à vista é uma característica
importante do nosso processo de gestão em 2021, claramente. E para isso, e para percebermos isso, então há 3 grandes etapas aqui que temos de ter em atenção. A primeira é sobreviver, não é? E é fundamental. Estamos a falar de uma infecção e, portanto, estamos a dizer que já, e claramente, muita gente sofreu e tem estado a sofrer direta ou indiretamente com ela, seja do ponto de vista da saúde, seja do ponto de vista do trabalho, seja do ponto de vista da economia. Portanto, nos seus múltiplos fatores nós já estamos a fazer. Portanto, as empresas e as organizações, em primeira instância, têm que pensar em como é que vão conseguir sobreviver. E depois, claramente, 2 palavras fundamentais. Adaptar e saber adaptarem-se e conseguir evoluir. Como é que vamos sobreviver? Como é que nós vamos adaptar o nosso negócio, a nossa forma de trabalhar à nova realidade que está a aparecer? E como é que vamos evoluir depois em função dela? E, portanto, estes pressupostos, digamos assim, base, que nos podem ajudar a entender isto de uma forma muito simples. E lá está aqui o tal estudo, e o estudo da Gartner chama-se Top 5 Priorities for HR Leaders em 2021, e, portanto, é um trabalho realizado com uma base sólida de mais de 800 pessoas a serem entrevistadas em mais de 68 países. E essencialmente, dizemos aqui 2 coisas muito claras. Os desafios em primeira instância e um primeiro desafio, tendo em atenção as questões que apresentámos ali atrás, marcam-se ou vão-se marcar pela necessidade de adaptação ao trabalho remoto, claramente, e à velocidade imposta pela dinâmica dos avanços tecnológicos. Ou seja, nós precisamos de uma dinâmica mais ágil devido aos avanços tecnológicos. Como é que nós transformamos as nossas organizações de uma maneira mais rápida? Como é que nós vamos lidar contra processos, hábitos de trabalho cristalizados? E também, noutra perspectiva, que o estudo concluiu que as prioridades de gestão vão se centrar essencialmente em torno de mudanças decorrentes do impacto direto e indireto, como lá está, da pandemia nas organizações. Portanto, temos aqui esta pandemia a ser o centro, neste momento e atualmente, de mudanças, em muitos casos extremamente radicais, da forma como nós vamos trabalhar. E eles lançam 5 desafios muito simples. O primeiro desafio, que é trabalhado e que vai ser o grande desafio na gestão de pessoas, é o desafio de encontrarmos competências críticas. Ou seja, mais de 68% dos inquiridos dizem e referem que um grande desafio é desenvolver competências críticas nas pessoas. O que é que são competências críticas? É fundamental percebermos isto. O que é que são as competências de diferenciação? São competências que nós precisamos de dar às pessoas, de passar às pessoas muito rapidamente, para que elas consigam trabalhar nesta nova realidade. E temos aqui o exemplo, por exemplo, do trabalho à distância. Grande parte das equipas hoje quase que ficaram paradas, ou quando não muito paradas, perderam grande parte da sua eficiência porque não sabem trabalhar à distância, não têm ferramentas de trabalho à distância. E não estamos a falar de ferramentas tecnológicas, estamos a falar de ferramentas, muitas vezes, comunicacionais. Como é que eu vou manter a minha equipa a trabalhar tendo que trabalhar à distância? Ou tendo que trabalhar sem proximidade física com as pessoas. Às vezes não é a questão da pessoa estar em casa, às vezes até está no mesmo sítio, na mesma organização, desculpem, mas como já não estou a vê-la, essa pessoa já não me está visível, já começamos a ter dificuldades em saber desenvolver as atividades de dia a dia como estávamos habituados. Portanto, quer dizer que temos hábitos que estão fortemente enraizados e que muitas vezes sentimos uma grande dificuldade em mudar esses mesmos hábitos. Portanto, precisamos de uma forma urgente desenvolver competências críticas. E, portanto, este é claramente um dos pilares de mudança, um dos desafios principais e que se prende essencialmente com desenvolver as pessoas. Portanto, estamos a falar em ações de formação, provavelmente, que tenham muito ligadas a ferramentas práticas, a ferramentas de ação direta e rápida, que vão ter um impacto muito rápido também no desenvolvimento do trabalho das pessoas. Um segundo desafio, também ele muito importante,
é o desafio de criarmos desenhos organizacionais e processos de gestão da mudança que efetivamente funcionem. Ora, um dos grandes problemas que esta pandemia trouxe é que exigiu uma mudança muito grande na maneira como estamos a trabalhar e nós adaptámos-nos porque fomos obrigados a fazê-lo, mas não conseguimos criar um processo de mudança que transforme esse processo em algo realizável. Ou seja, muitas vezes isto é feito sem me estar a perceber que isto muda radicalmente a maneira como estamos a trabalhar. Portanto, precisamos de olhar para o nosso desenho organizacional, para a maneira como estamos organizados, para aquilo que é feito, para a maneira como as coisas são feitas, para a maneira até como nós estamos organizados em termos de funções. As FIAs intermédias existem, não existem, têm responsabilidades, eles sabem quais são, eles estão preparados para fazer isso e criar esse desenho, ou seja, garantir que esse desenho da organização garante o negócio da empresa. Alguns exemplos, não é? Os restaurantes, quando fecham e têm a trabalhar em takeaway, tudo aquilo que têm que fazer de diferente. Como é que nós vamos comunicar com o nosso público? E eu, que não estava habituado a trabalhar, por exemplo, em ambientes digitais e que agora tenho que fazer isso digitalmente, porque só assim é que consigo chegar ao meu público. Como é que eu chego a esse público? E o que é que isso exige que eu esteja a fazer? Portanto, o desenho organizacional aqui é fundamental. Como é que vamos redesenhar a organização para fazer face a este período que estamos a passar? Em muitos casos, algumas empresas mudaram até aquilo que estavam a fazer, ou seja, o seu produto, a sua maneira, o seu produto final com públicos-alvo diferentes e tudo. Bom, isto claramente exige que os desenhos organizacionais sejam revistos, que as funções estejam clarificadas ou que sejam reclarificadas com as pessoas, que as responsabilidades sejam claras e que exista um processo de mudança que seja tranquilo, em que as pessoas sintam que alguém está a acompanhar. É aqui a importância de manter uma certa cadência da maneira como este processo vai ser feito. E isso chamamos o tal processo de gestão de mudança. Há um processo de mudança, então temos que saber clarificar e temos que saber apontar às pessoas qual é que é o caminho que queremos que sigam. Não é fácil fazer isto quando temos tantos fatores de insegurança e de informação que não é suficiente, mas temos que tomar decisões. Ora, então, isso obriga-nos, muitas vezes, a olhar para a realidade, para coisas muito concretas, para coisas muito específicas e quase que fazer este trabalho dia a dia. Eu, antes de ter entrado aqui, estava a acabar uma ação de formação e estávamos exatamente a falar disso, e alguém que sai e é diretor de produção numa empresa e dizia ele, bom, eu hoje já tivemos que lidar com 7 ou 8 casos aqui complicados, não sabemos o que é que vai acontecer. Portanto, fico feliz por mais este dia, por estar bem, por não estar. Portanto, muitas vezes é isto, como é que nós mantemos este talento diariamente com as nossas equipas. Isto é o grande desafio do nosso trabalho e é o grande desafio do terceiro da grande questão, que é exatamente este desafio de desenvolver líderes. Reparem, quando nós falamos aqui em desenvolver líderes, não estamos a falar em desenvolver chefes, estamos a falar em desenvolver líderes. Líder não tem que necessariamente ser chefe, tem que ser alguém que influencie positivamente as pessoas que estão à sua frente. Eu tenho que conseguir influenciar positivamente as pessoas que estão à minha frente. Como? Todos os dias. Lá está, por isso é que estamos a navegar à vista. O navegar à vista é hoje, agora não vai começar, vai acabar um dia, mas amanhã vai começar outro dia. E começa de manhã e acaba à tarde. E ao fim do dia, é bom que eu diga às pessoas o que é que aconteceu de bom e o que é que aconteceu de menos bom, mas o que basicamente eu permita que as pessoas estejam centradas naquilo que estão a fazer, que estejam ali, que se empenhem, que se foquem. Porque enquanto estão focadas nessa atividade que têm que fazer e que eu lhes estou a passar, elas não estão a pensar em tudo aquilo que está à nossa volta, na complicação que está a acontecer e tudo aquilo que pode acontecer de errado, que é muito à nossa volta. Isto é um papel extremamente importante, porque obriga-me a ser resiliente e a saber trabalhar esta resiliência dentro de mim. E não é fácil fazermos isto para tudo aquilo que está a acontecer à nossa volta e há tanto tempo.
Depois, uma quarta característica aqui, a característica do trabalho do futuro. E o trabalho do futuro tem claramente a utilização da tecnologia. A tecnologia é o grande fator de diferenciação que tem já há muitos anos sido apresentado como sendo o grande fator de transformação daquilo que está à nossa volta, e principalmente do trabalho, mas que tem que ser alinhado. Ou seja, eu tenho que me habituar, eu tenho que começar a perceber como é que posso usar estas ferramentas tecnológicas de uma maneira mais eficaz. E, por último, aqui o desafio do employee experience, ou seja, do experienciar o que é que queremos que a pessoa, quando está a trabalhar na nossa organização, sinta e que promova. Como é que eu atraio talento, no fundo, um pouco nestes 5 sentidos. E estes, de uma maneira geral, 5 desafios macro, como é evidente, mas que se relacionam em coisas muito concretas e muito simples. E vamos tentar ver cada um deles aqui de alguma forma mais clara. Relativamente ao primeiro, identificar competências críticas, terem atenção que precisamos rapidamente de atingir, lá está, e precisamos de atingir uma excelência operacional num ambiente de rápida evolução, precisamos saber adotar novas tecnologias e, portanto, o nosso trabalho mudou, a maneira como trabalhamos mudou. E isso exige que um conjunto de constrangimentos sejam tidos em atenção. Primeiro, tenho ou não tenho conhecimento sobre as reais necessidades dos colaboradores quanto ao desenvolvimento das suas capacidades. Ou seja, eu sei o que é que as pessoas precisam para se poderem desenvolver dentro da organização? Sim, não. Que tipo de competências é que eu tenho que desenvolver nas pessoas? Portanto, a empresa conhece isso ou não conhece? Esse é o primeiro desafio. Se eu não as conheço, eu não consigo identificar as competências críticas, eu não as consigo desenvolver, não é? Porque elas não estão alinhadas. Depois, a dificuldade em integrar a aprendizagem com os processos de trabalho dos colaboradores, ou seja, conseguir identificar aquilo que aprendemos com aquilo que a pessoa faz. Ora, se a pessoa não consegue ligar aquilo que aprendeu com o seu trabalho, vai esquecer rapidamente aquilo que aprendeu. E os nossos processos de formação hoje não podem passar por isso. Se estamos a navegar à vista, aquilo que estamos a aprender tem que ser diretamente relacionável e tem que ser rapidamente direcionável àquilo que a pessoa faz. Então quer dizer que há que fazer um trabalho de adequação daquilo que vamos dar em formação àquilo que as pessoas efetivamente precisam de fazer. E, portanto, há que ter ferramentas muito práticas relativamente àquilo que se desenvolve. E, portanto, a formação não pode ficar por modelos abstratos e ficar por aqui. Isso é outro tipo de área. Esta formação precisa de ser muito direcionada para a prática, precisa de ser muito direcionada para aquilo que a pessoa efetivamente faz. Para quê? Para que a pessoa depois sinta que pode, que esta ferramenta que está a aprender lhe vai ser útil e que vai ser útil já amanhã. Ele vai já pôr em prática amanhã. Porquê? Porque é simples de o fazer e porque pode fazê-lo dentro da sua atividade. Eu sei que estou a aprender coisas que não vou usar nem amanhã, nem depois de amanhã, então eu vou rapidamente esquecer essa ferramenta. Depois a dificuldade, lá está o terceiro constrangimento aqui, em criar soluções de desenvolvimento de competências com a rapidez necessária. Ou seja, precisamos de criar soluções que ajudem a, lá está, a suprir estas competências. Portanto, eu diria aqui que o primeiro grande constrangimento nesta parte é sabermos, conseguir identificar quais são as competências que as pessoas precisam de ter. Primeiro, quais são as competências críticas. Segundo, saber adaptar essas competências críticas à realidade do trabalho dessas pessoas e depois ser rápido a aplicá-las, porque daqui a 3 ou 4 meses, se calhar, já chegámos tarde. E, portanto, já não criámos e já não conseguimos criar ferramentas de trabalho diferenciadoras. Portanto, isto por um lado. Portanto, a ideia aqui, e como sugestão, digamos, da ação, bom, há que internamente dentro da organização conseguir identificar as necessidades de desenvolvimento com agilidade, de maneira a podermos acelerar o processo de mudança. Ok? Depois, também, relativamente aqui a sugestões de ação, lá está, perceber as necessidades críticas que precisam ser desenvolvidas, promover a troca de informações entre as equipas, ou seja, a maneira a que as pessoas dentro da organização possam saber, de uma maneira relativamente simples, o que é que devem criar, o que é que devem desenvolver,
E depois, lá está, tornar os processos de formação mais ágeis e adaptados à realidade da empresa e, de preferência, lá está, que tenha neste momento uma dinâmica remota. Se estivermos à espera fazer formação só quando as pessoas puderem voltar a estar juntas, bom, então estamos a perder um tempo fundamental para termos as pessoas alinhadas e alcançar resultados, que é aquilo que precisavam de estar agora. Competências aqui fundamentais, lá está, e quando estamos a falar em competências críticas e dar aqui algumas sugestões da ação, bom, saber trabalhar em equipa e saber resolver problemas complexos, duas competências que são transversais às organizações, e reparem porque é que isto é importante, exatamente porque estamos numa fase em que as pessoas estão em grande stress individual e, portanto, é importante que elas tenham ferramentas de trabalho em equipa e que saibam trabalhar em equipa mesmo não estando fisicamente próximas e, portanto, que saibam funcionar e trabalhar dessa maneira para depois poderem resolver os problemas complexos que têm pela frente. Ora, o que esta pandemia nos trouxe de uma maneira muito clara é que são problemas e problemas complexos. Então temos que ter a capacidade de os saber resolver. Não conseguimos resolver problemas complexos individualmente. Nós só os conseguimos resolver de forma coletiva. E por isso também aqui o desenvolvimento das capacidades de pensamento crítico, ou seja, pôr as pessoas a pensar criticamente sobre até o modelo de negócio. Aquilo que estamos a fazer agora é o melhor, podemos fazer outras coisas. De que maneira é que podemos pôr, ou seja, pôr em causa, pôr as coisas em questão. É nestas alturas que devemos ponderar também formas diferentes ou diferenciadoras de agir. Por outro lado, então, e exigente, desenvolver a capacidade de resiliência de cada um de nós. Naturalmente, todo este processo que já dura há meses e com altos e baixos, como tem tido, exige de cada um de nós que consigamos trabalhar a resiliência. Nós temos de ser resilientes, nós temos de ter paciência, nós temos que perceber que, sendo esta situação uma situação difícil, ela vai passar, mas até lá é preciso sermos disciplinados naquilo que temos que fazer. E, portanto, precisamos de criar essa resiliência em nós e nas nossas equipas, e nas equipas que nos rodeiam. E, portanto, temos que desenvolver as capacidades de comunicação e de influência positiva nessas outras pessoas. Portanto, eu diria, se tivéssemos que desenvolver competências críticas, se fizermos este trabalho, se conseguimos desenvolver este tipo de competências adaptadas àquilo que as pessoas fazem, estamos a fazer um excelente trabalho e vamos, com certeza, melhorar fortemente as tais competências críticas das pessoas da nossa organização. Por outro lado, quando falamos em desenho organizacional e gestão da mudança, falamos basicamente, como dizíamos ainda há pouco, do conjunto de normas, de regras, de processos criados numa empresa para o seu funcionamento. Ora, a pandemia obrigou a mudanças impactantes, como manter as pessoas em trabalho remoto, obrigar as empresas a procurar modelos mais flexíveis, não é? Portanto, aqui o desafio será redesenhar estas normas e estes processos para que as pessoas possam ter maior capacidade de autonomia para poderem, por exemplo, tomar decisões, porque eu não posso ver o trabalho a toda a hora e, portanto, eu tenho que ter pessoas mais autónomas para poderem tomar as suas decisões, porque até estão a trabalhar num ambiente isolado e, portanto, como é que eu garanto que ele tenha essa autonomia para começar o seu dia de trabalho e acabar tendo em atenção as prioridades que tem que ter. Ou seja, garantir que ele mantenha o foco no trabalho, mesmo quando está fisicamente distante do elemento agregador que era a empresa. Não é? Ora, isto exige essencialmente especial atenção aqui. Exige especial atenção ao ajuste dos processos de trabalho para as equipas estarem preparados para períodos de produção em W. E o que é isto de produção em W? São períodos de... Agora, há um grande travão nas operações, mas se calhar daqui a um mês ou dois vai haver um boom de trabalho e as equipas têm que estar preparadas para esse boom. E têm que estar preparadas quando? No momento em que não têm trabalho. Ou seja, o pior tipo de movimentação é o que está a ocorrer connosco neste momento, é que temos empresas que têm picos de produção, ora estão lá muito em cima, ora estão cá muito em baixo. E isto gera
uma incerteza enorme nas equipas. Portanto, o desafio aqui é criar condições para que as equipas saibam gerir este desafio. Nos momentos em que estão mais libertas, elas têm que se preparar para aquilo que vai acontecer quando o trabalho aumentar. Foi o que aconteceu nos restaurantes, quando estiveram parados durante muito tempo e de repente abriram, voltaram a ter lá uma enchente, porque as pessoas queriam ir, e depois a forma de trabalho parecia que não estava a resultar em muitos deles e não conseguiam acertar com aquilo que estavam a fazer. Portanto, é fundamental pensar nisso. Segundo, redistribuir a carga de trabalho e redefinir as responsabilidades entre as equipas. Isso vai acontecer. Portanto, vai ser necessário, provavelmente, redistribuir a forma como as pessoas estão a trabalhar e a responsabilidade que está distribuída por cada equipa. E isso é desenho organizacional, não é? E, portanto, isso depois vai permitir ou vai garantir que há condições para aumentar a autonomia nas áreas operacionais. Agora, como é que eu faço isso? Não é? É preciso haver um desenho organizacional e depois que haja, lá está, um processo de fazer com que as pessoas assumam e possam assumir essas responsabilidades. Portanto, se por um lado o desenho organizacional é fácil de fazer, mas depois as pessoas têm que ganhar as competências necessárias para poder pôr esse desenho em atividade, e às vezes não é fácil de fazer isso. Por último, aqui, reduzir a rigidez de processos e documentar a maneira como eles podem ser mais flexíveis. Ora, aqui acaba por ser um processo de mudança a nível interno, muitas vezes através da informatização de alguns processos, fazer com que alguns processos mais redundantes não sejam feitos por pessoas e possam ser feitos por sistemas de informação que garantem que eu vou recolher informação que é a base, que é para permitir situar o desempenho da pessoa naquilo que é efetivamente diferente e diferenciador. O terceiro aqui, o desenvolvimento de líderes. E, essencialmente aqui eu diria 4 áreas fundamentais no desenvolvimento de líderes. O primeiro, o autoconhecimento, ou seja, desenvolver a consciência das capacidades individuais e saber o que é que precisa desenvolver. Isto é crítico. É crítico porque a maior parte das pessoas que exerce funções de chefia ou que tem que influenciar as outras pessoas tem pouca noção daquilo que sabe fazer efetivamente em termos comportamentais. Ou seja, eu preciso ter a noção do que é que eu tenho que já é muito bom e o que é que eu tenho que melhorar. E, portanto, e para isto existem assessments, coisas que nos podem ajudar a fazer o quê? A tomar consciência das minhas capacidades individuais no momento e depois criar um plano de ação para as poder desenvolver. Segundo, eu sei que tenho que promover a união, principalmente nesta fase. E reparem que hoje em dia vimos por muitos sítios e muita gente a promover exatamente a divisão, etc. E, portanto, eu julgo que os líderes positivos têm que fazer o contrário, têm que conseguir promover a influência positiva nos outros, têm que influenciar as pessoas positivamente. E, portanto, isso vai permitir desenvolver as capacidades de trabalho em equipa, vai fazer com que as equipas trabalhem de uma maneira mais eficaz, mais eficiente, mais produtiva também. Portanto, promover a união, mais um assunto fundamental. Orientação para resultados. Não vale a pena estarmos muito unidos se as pessoas estão unidas, mas não estão orientadas para alcançar resultados. Portanto, temos que manter o foco das equipas nos resultados. E, por último, aquele fator que falávamos lá atrás, a resiliência. Conseguir trabalhar a capacidade de resiliência, principalmente nesta fase de crise. Garantir que estamos a cuidar das pessoas que estão à nossa volta. E cuidar é estar atento, estar a observar como é que as outras pessoas estão, de maneira a podermos, nem que seja, mostrar uma coisa fundamental em períodos difíceis como o atual, que é compaixão. E, portanto, isso por si só muitas vezes ajuda a que as pessoas no outro dia venham, ganhem força e se unam naquilo que têm que fazer. Portanto, o desenvolvimento de líderes aqui é crítico, é fundamental neste processo de mudança, neste processo de trabalho. Ora, o futuro do trabalho, e lá está, estamos a viver aqui neste momento o momento mais acentuado da curva da adoção tecnológica e transformação digital nas empresas. É crítico pensarmos nisso, porque a pandemia veio exatamente no processo em que andávamos a falar sobre a Revolução Industrial 4.0, Indústria 4.0, ou seja, digitalização
dos processos, fusão entre a biologia e a tecnologia, e, portanto, estávamos a falar disso tudo quando vem exatamente a pandemia, e a pandemia entra aqui como um acelerador deste processo de transformação digital. Ora, se era um facto que nós já falávamos há muito tempo sobre a necessidade de adquirir as competências digitais e de digitalização dos processos de trabalho, o que é um facto é que só a partir de março ou abril é que nós começámos a fazer, por exemplo, webinars como estes online. No entanto, estas ferramentas já existiam antes, mas a maior parte das pessoas não as utilizava porque preferia sempre a outra. Ora, então a pandemia aqui surgiu como um acelerador deste processo de transformação, acelerador esse que veio alterar claramente um conjunto de questões e principalmente aqui, neste caso do estudo, 3 preocupações a terem em atenção. Primeiro, as empresas, de uma maneira geral, não têm uma estratégia explícita para lidar com o futuro do trabalho, ou seja, isso não era ainda um problema. Segundo, as mudanças no mercado provocam a necessidade de adaptação constante de talentos e processos, ou seja, as competências das pessoas estão e cada vez mais a ter que ser atualizadas e os processos de trabalho também. Porquê? Porque os processos de trabalho mudam em função da mudança tecnológica que está a ocorrer. Ou seja, o trabalho, neste momento, o grande móvel de alteração do trabalho, além da pandemia, que é um fator externo a este processo, foi acelerado, foi transformado por via da tecnologia e acelerado por via da pandemia. Portanto, de uma maneira geral, estes processos tornam ainda mais urgente a preparação para o futuro do trabalho. E depois aqui, por último, esta preocupação, o avanço da inteligência artificial e a falta de preparação para lidar com substituições de pessoas por tecnologia. Ora, o que é que estamos aqui a falar? Estamos a falar, quando falamos em substituições de pessoas por tecnologia, não é substituir por e duro, mas é perceber quais são as competências que as pessoas agora estão a usar, mas que com o avanço dos sistemas como a inteligência artificial, esse tipo de atividade vai deixar de ser feita por pessoas, vai ser feita por sistemas. Então, quais são as competências que a pessoa tem que desenvolver agora que está liberta dessa atividade mais rotineira e mais burocratizável? Ou seja, as competências que nós lá falámos atrás. São essas competências que nós falámos lá atrás que são as diferenciadoras que vão permitir, efetivamente, que haja este fator de mudança, de alteração. Ou seja, saber que algumas das atividades e dos processos de trabalho que agora são feitos por pessoas irão ser feitos por sistemas. Então, onde é que a pessoa vai fazer a diferença? Vai fazer a diferença na leitura que vai fazer desses sistemas, e daí a importância das competências como saber resolver problemas e de pensamento crítico, porque é exatamente aqui que vai residir a diferença. O que saber fazer com a informação e como transformar essa informação que nos sai dos sistemas em conhecimento que depois está vocacionado para os resultados que nós queremos alcançar na nossa organização. E por último aqui, lá está, os desafios também ainda. Claramente, vamos ter uma crescente adoção de trabalho remoto e híbrido. Não acho que tudo vai passar a ser remoto, porque vamos ter aqui modelos híbridos, como é evidente. Não é? Claramente também vamos passar a usar cada vez mais dados, o chamado People Analytics. E reparem, as redes sociais são onde nós estamos a dar informação sobre a nossa vida social aos sistemas tecnológicos, não é? É por isso que são gratuitos, é por isso que o Facebook, o WhatsApp, etc. é gratuito, é exatamente porque ele está-nos a sacar informação e conhecimento, ou informação, desculpa, que depois vão transformar em conhecimento, de alguma forma. E já vimos algumas das consequências desse fenómeno. O People Analytics é exatamente isso, mas dentro das organizações, não é? Até que ponto é que eu tenho dados para transformar em informação que, por sua vez, vai gerar conhecimento através de sistemas de avaliação de desempenho, através dos sistemas como nós vamos comunicando internamente dentro das plataformas. Também um desafio fundamental aqui, o fortalecimento do papel da empresa como um ambiente saudável e seguro. E este ambiente saudável e seguro é fundamental para percebermos que as empresas são cada vez mais, as organizações, são cada vez mais o sítio onde nós procuramos o ambiente onde nos sentimos bem.
E estas novas gerações cada vez mais procuram isso, é isso que procuram. Procuram sítios onde se sintam bem. E, portanto, aqui o ambiente saudável é crítico. Como é que eu crio um ambiente saudável? Bom, eu tenho que garantir que não permito que o meu ambiente de trabalho seja tóxico, onde as pessoas se sentem mal e são enxovalhadas, se quisermos. Portanto, quando falamos aqui em ambiente saudável, também estamos a falar disto. Não é só o ambiente da saúde física, mas também da saúde mental e profissional. E por último, provavelmente vamos ter uma expansão da contratação de trabalhadores temporários e, portanto, isso vai trazer aqui um peso diferente relativamente àquilo que é a forma de trabalho que vamos ter. Por último, e o último desafio aqui, que eu lançava aqui, tema para falarmos um pouco a experiência do colaborador no relacionamento com a empresa. E, portanto, aqui sabemos que vamos precisar de trabalhar cada vez mais todo o processo de recepção, de integração, de gestão e manutenção das pessoas na organização. Ou seja, esta experiência na relação com a empresa tem que ser cada vez mais uma experiência saudável, cada vez mais uma experiência em que a pessoa se sente parte da missão da organização e não como um mero empregado, digamos assim. E é por isso que precisamos, essencialmente aqui, de desafios que vão girar, essencialmente ao nível de que é criar estratégias internas para proporcionar uma experiência de colaborador mais agradável nas organizações. Vamos, com certeza, procurar ver o impacto nesses investimentos. Vamos ter que investir nessa componente. E, provavelmente, aqui há alguns alinhamentos da comunicação entre a proposta de valor para o colaborador e a promessa da experiência. Ou seja, vamos ter que perceber que esse tem que ser alinhado. Ou seja, esse é um desafio que vamos ter que ultrapassar. Ou seja, esta ideia de que temos que comunicar e saber comunicar muito bem ao colaborador qual é a proposta de valor que nós lhe estamos a mostrar, que nós lhe estamos a colocar. Como reflexão e muito simples, saber e perceber que 2020 vai ficar marcado na história como o ano da pandemia, mas 2021 provavelmente ainda vai estar, e portanto estamos em janeiro e sabemos o que é que está a acontecer. Este ano provocou a aceleração de processos de uma maneira global, mudou, eu diria para sempre, pelo menos na nossa geração, que estamos a passar por ela, a maneira como pensamos e provavelmente a maneira como incorporamos o trabalho nas nossas vidas. Muitos de nós provavelmente hoje pensam de maneira diferente relativamente ao trabalho, à sua relação com o trabalho, à sua relação com aqueles que os rodeiam, exatamente porque esta pandemia veio pôr em perspectiva um conjunto de coisas que até agora muitos davam como adquiridos. E, portanto, isto acaba por ser também um momento de reflexão interna, individual, muitas vezes, para vermos se de facto o caminho que estávamos a seguir era o melhor ou não e, portanto, de que maneira é que as organizações podem sair mais fortes daqui. Portanto, e esse é um elemento de relação fundamental. A reter e muito simples e de uma maneira relativamente abrangente e também para não ocupar aqui este tempo todo. Primeiro, o novo mundo do trabalho remoto, portanto, vamos trabalhar muito remotamente, mas não vamos só trabalhar remotamente, lá está aqui a questão de vamos ter um modelo híbrido. O trabalho da resiliência eficiente, ou seja, o saber que temos de tornar as nossas pessoas e as nossas equipas resilientes, resistentes, que percebam que estamos a passar um momento difícil e que unidos conseguem mais rapidamente ultrapassar as suas questões. A grande aposta da liderança, não é? E a grande aposta no desenvolvimento de lideranças que promovam efetivamente uma influência positiva nos outros e que promovam ambientes de trabalho saudáveis e que permitam às pessoas poderem agir de um ponto de vista saudável, sentirem-se bem no sítio onde estão, independentemente de terem que estar sozinhos no seu local de trabalho, sem poderem estar a ver outras pessoas. E, portanto, criar uma ligação, mesmo que não física, mas pelo menos que, através das plataformas tecnológicas, que isso aconteça e esperar que isso funcione positivamente, ou seja, esta experiência seja mais positiva. E, por último, aqui, a nova proposta de valor para o colaborador, passando
em muitos casos, não só pela experiência, lá está, como estávamos a dizer, esta experiência de um ambiente saudável, mas também pelo desenvolvimento das tais competências diferenciadoras, pela capacidade de darmos às pessoas ferramentas cada vez mais eficazes, cada vez mais direcionadas para poderem desenvolver o seu trabalho de uma forma mais eficaz, mas não ser só virado para essa forma mais eficaz, mas para que eles próprios individualmente se sintam mais saudáveis do ponto de vista mental. Isto é, a meu ver, algumas das ideias fundamentais. Existem muitas mais, mas eu gosto de falar sobre coisas baseadas em elementos mais concretos e daí trazer de base este estudo com esta apresentação. Agradecer-vos também a vossa presença e o vosso cuidado e deixava aqui agora este momento também como combinado para algumas perguntas ou algumas questões que tenham e gostassem de colocar. Artur, obrigada mais uma vez por estas palavras. Eu vou então deixar aqui uns minutinhos para as pessoas deixarem as perguntas. Entretanto, posso já começar a ler a primeira. O que pensa sobre o impacto do trabalho remoto na produtividade? Em geral, o tempo poupado nas deslocações foi um resultado positivo? Ok, pois eu acho que o impacto do trabalho remoto vai ser grande, vai ser algo muito positivo, sim. Hoje em dia, provavelmente, e daqui a algum tempo, nós vamos assistir a duas coisas muito interessantes, que é, provavelmente vamos deixar de fazer reuniões presenciais só porque sim. Quer dizer que essas primeiras reuniões irão ser feitas seguramente em plataforma, o que é excelente, e também isso vai nos permitir uma coisa fundamental, que é podemos estar a fazer reuniões para qualquer parte do mundo, não é? Que é outra grande característica deste momento, não é? É que eu posso estar a fazer reuniões, eu de manhã posso estar a fazer, por exemplo, formação para Angola, eu posso fazer, por exemplo, ultimamente aqui a minha vida, que é, eu de manhã estou a dar formação para Luanda, ao meio-dia estou a ligar-me com Lisboa, às 2 da tarde estou a falar com o Viseu, às 3 horas estou na Madeira, bom, às 7 da noite. Bom, isto, de facto, é algo que não conseguiríamos fazer sem a utilização destas plataformas. E reparem, aqui a pandemia, por isso é que eu falava ali ainda há pouco, ainda bem que coloca a questão, foi o acelerador. Nós já tínhamos, o processo já existia, já o poderíamos fazer, mas se nós pedíssemos a alguém para fazer uma reunião remota, ninguém queria. Dizia, não, pá, isso é muito chato e dá muito trabalho. Agora, a necessidade, lá está, a necessidade obrigou a que acontecesse. Portanto, eu julgo que vamos ter muitos ganhos de produtividade, principalmente até em Portugal, em particular, quando nos deslocamos em autoestrada, sabemos o quanto é que isso nos custa, não só em combustível, mas até em portagens. Portanto, se calhar podemos fazer muito mais reuniões. As reuniões, se calhar, são muito mais eficazes, porque nós já não estamos aqui a bater a palavra só porque sim, portanto, somos mais eficientes nelas, conseguimos fazê-las de uma maneira mais orientada e permite-nos falar também mais vezes com as pessoas. Por isso, sim, eu julgo que o trabalho remoto vai trazer ganhos de produtividade, sim, desde que bem orientadas, desde que eu saiba fazer reuniões. Essa é uma das características, por exemplo, é saber fazer uma reunião remota, não é? Que é algo que é fundamental. Até para não assistirmos depois a algumas coisas que às vezes acontecem nas reuniões remotas, em que alguém fala, está a falar tem o microfone aberto e está a dizer pensa que os outros não estão a ouvir, mas estão. Portanto, há que saber algumas regras e algumas ideias. Portanto, sim, julgo que E nesse seguimento também temos a continuidade que a pessoa concorda totalmente, ou seja, essa é a liberdade do trabalho remoto, é muito importante e permite optar por viver em zonas do interior sem perder oportunidades associadas aos grandes centros, quer do ponto de vista do trabalho, quer do ensino. Fundamental. Veja, uma das questões que nós estamos a assistir agora e que é crítico e que é fundamental é que nós podemos estar ou no interior ou em zonas que não têm determinadas soluções a determinados níveis, e eu agora posso assistir e posso estar presente até a trabalhar fora. Por exemplo, hoje vê-se muitas pessoas que optaram ir para a casa dos pais, para o interior, têm lá o seu posto de trabalho e estão a trabalhar a partir de lá e estão a dizer assim, olha, eu se calhar já não volto a ir para o sítio onde está, porque eu aqui, olha, quando faço intervalo, consigo aligerar as pernas e consigo aqui ver
o mato e depois volto outra vez para o trabalho. E isto é algo diferente. Portanto, esta experiência de trabalho diferente, para nós o trabalho era visto como eu tinha que ir para aquele sítio e estar lá 8 horas. Hoje em dia não. Hoje eu estou a trabalhar, tenho que criar uma rotina, tenho que saber criar, sim, mas eu se calhar já posso estar noutro sítio. Portanto, isso em termos até em termos do nosso território, aquele problema que tínhamos no nosso território das pessoas irem muito para o litoral porque lá estarem mais questões, hoje em dia até este tipo de trabalho nos coloca este novo desafio que é se calhar olhar para essa interioridade até como um aspecto mais positivo. Porquê? Porque tem uma qualidade de vida diferente. E, portanto, mas também há aspectos negativos? Ou ainda não? Eu acho que há sempre, em tudo há sempre aspectos positivos e negativos. É impossível nós não deixarmos de ter, claro que há aspectos negativos. O trabalho remoto tem o problema de estarmos constantemente a olhar para uma máquina e perdemos aqui o contacto muitas vezes com as pessoas do ponto de vista direto e por isso é que falo sempre em modelos híbridos, não é? Aquilo que mesmo as grandes empresas, até as tecnológicas, acabam por estar a fazer hoje é um pouco isso, não é? Que é, por um lado, sim, privilegiam o trabalho à distância, mas há um dia, ou 2 dias, ou 3 dias que as pessoas se juntam e fora da pandemia isso vai voltar a acontecer e provavelmente vai ter que acontecer. A questão é, já não é a norma, ou se calhar não vai ser a norma em alguns negócios. Não é? Outros não vão conseguir digitalizá-los de um dia para o outro. As fábricas, os elementos produtivos não conseguem fazer isso. Muito embora hoje em dia, atenção, através da realidade virtual, isso já possa ser feito. Vejam que os indivíduos que controlam os drones norte-americanos e os dos outros estão numa base nos Estados Unidos a sobrevoar países do outro lado. E, portanto, estão ali. Eles estão num sítio fixo. Eles não estão na zona. Eles não estão no drone. Portanto, ele é comandado a uma distância enorme. Hoje em dia já é possível comandar máquinas da mesma forma. Ok? Às vezes nós não temos a noção de que isso já é possível. Portanto, eu posso ter um operador de máquina a trabalhar em casa. E ele está a operar a máquina. É claro que se a máquina avaria e tem ali um problema, alguém vai ter que ir lá. Não é? Mas essa já é outra dinâmica e outra lógica. Okay? Vou dar continuidade aqui, como estamos a falar de trabalho remoto, e depois vou para outra questão um bocadinho diferente. Ou seja, a pessoa sim considera que é uma das mais-valias que deve ser posta em prática como opção. Nas diversas entidades, mesmo as públicas. Pode existir sempre o intercalar com o remoto e com o fixo quando necessário. Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. E mais uma vez, em algumas profissões será sempre mais fácil a adoção de métodos de trabalho à distância. A questão ok, uma coisa é o trabalho técnico que a pessoa tem que desenvolver, outra coisa é o trabalho de relação que ele tem que ter com a sua equipa. E, portanto, esse trabalho de relação, mesmo que seja à distância, deve fazer parte do tal processo de redesenho organizacional que vamos ter, porque senão o que vamos ter são equipas a trabalhar isoladas com pessoas isoladas, ou seja, deixa de haver relação entre elas e depois isso vai, como é evidente, vai perder foco, não é? No trabalho e na dinâmica de todos. Portanto, é fundamental, por isso, quando falávamos ali um dos desafios, ser o desafio de redesenhar a organização. Portanto, eu diria que essa é uma das áreas fundamentais nas nossas empresas. Olharmos para dentro e pensamos, então agora, perante esta realidade, este desenho de organização que continuamos a ter faz sentido ou precisamos aqui de criar outro? Eu julgo que isto é uma das áreas importantes também. Artur, aqui passando então para a parte da liderança, questionam, um líder terá que reunir características diferentes? Claro. Características diferentes. Repare, a liderança refere-se a pessoas e, portanto, a primeira característica da liderança, e é a diferença entre gerir e liderar, é que essencialmente a liderança refere-se a pessoas e gerir a coisas. Não é? Eu giro coisas e lidero pessoas. E eu, para liderar pessoas, preciso de ferramentas de relação, não é? A relação com os outros e de relação comigo. E, portanto, eu tenho que perceber que o impacto que causo nos outros vai ter necessariamente uma resposta na forma como eles vão agir comigo e com o grupo. Portanto, em termos de liderança, eu tenho que ter um conjunto de ferramentas mais ou menos fechado. Por exemplo, no modelo que nós trabalhamos, eu tenho, por um lado, saber organizar o trabalho das
pessoas, portanto, tem que lhes saber dar estrutura, mas também tem que lhes saber dar relação. E, portanto, a liderança exerce normalmente sobre este eixo, não é? Estrutura, relação, orientação para a estrutura, ou seja, dizer à pessoa o que é que ela tem que fazer, e orientação para a relação, negociar compromissos e fazer com que as pessoas assumam as suas responsabilidades. E muitas vezes partilhar a responsabilidade com elas. Ou seja, isto aqui exige que eu tenha que ter competências de negociação, de saber falar, de saber ouvir, não é? Ora, a competência de negociar é diferente da competência de organizar o trabalho dos outros. Porque eu, quando estou a organizar o trabalho dos outros, sou eu e um gráfico de projeto ou um documento interno. Portanto, é isto que é, eu faço essa organização e desenho e sei fazer isso muito bem. Outra coisa é comunicar isso às pessoas para que elas depois façam. Eu posso ser Ou muito... seja, Diga. Peço desculpa, Artur, consegue-se manter essas características também no trabalho remoto, dando essa continuidade? Claro, sim, o trabalho remoto tem que permitir, ou seja, eu a trabalhar remotamente com a minha equipa tenho que continuar a fazer isso, mas remotamente. Agora, tenho que saber usar essas ferramentas, porque senão o que é que eu faço? Mando um mail às pessoas, não resulta. Eu mando um mail à minha equipa de manhã a dizer como é que faz. Não, porque depois falta o resto, falta a dinâmica de ligação entre mim e essas mesmas pessoas. Portanto, eu tenho que garantir que remotamente, estando a trabalhar as pessoas remotamente, elas têm que se manter ligadas e provavelmente vão ter que fazer uma reunião diária. Não pode demorar 10 horas, tem que ser 10 minutos, 15, não precisa de ser mais. Para quê? Para estarmos orientados, para estarmos concentrados. Ou seja, eu tenho que criar um hábito. Se calhar tenho que criar o hábito de ir à máquina de café virtual. Não é? Eu tenho a máquina de café virtual, é às 4 da tarde. Quem quiser ir lá vai. Às 4 da tarde já sabemos, por exemplo, tínhamos aquele anúncio da Coca-Cola, né, que é a hora Coca-Cola Light, podemos passar o anúncio a essa hora, ou seja, do que for, e às 4 horas nós encontramos ali, estamos a ver a Coca-Cola Light a funcionar e falamos, vamos só, olha, é só um momento em que estamos a conviver, tal e qual como estaríamos se estivéssemos na organização. São 5 minutos, são 10 minutos. Acabou o tempo, sai de lá. É uma sessão que fiz. E funciona. Sim, funciona. Porquê? Porque nós estamos num período fundamental. E o período fundamental é percebermos que as pessoas estão num período de ansiedade tão grande, precisam falar e às vezes dizer asneiras, dizer coisas sem jeito nenhum. E não podem dizer asneiras, dizer coisas sem jeito nenhum numa reunião operacional. Portanto, eu tenho que separar a reunião operacional do momento em que, olha, vamos ter aqui 10 minutos de desabafo. O que é que se faz nesse desabafo? Olha, diz o que vier na cabeça. Alguém pode usar isso para isto ou para aquilo? A ideia é não. A ideia é permitir às pessoas, de alguma maneira, dizer, pá, estou com medo daquilo que está a acontecer, olha, estou a passar este período, está-me a acontecer isto, não sei o que é de fazer. Ajudem-me. E se calhar, a seguir, alguém vai oferecer ajuda, alguém vai estar a ajudar-nos. São as tais ferramentas de união, não é? Essa ferramenta de união é fundamental. Eu estou a pôr o chapéu em que a pessoa pode desabafar um bocado. E às vezes só precisa disso, não precisa de mais nada. E desabafar às vezes é só dizer 3 ou 4 barbaridades que a pessoa não acredita. Mas tem que dizer, epá, isto está aí, toda a gente está contra mim. Ok, eu digo isto, fiquei melhor, epá, fiquei, olha, agora, parece que desanuviei. Ótimo, então vamos em frente. Ora, porquê é que as pessoas estão cada vez mais nervosas? É que só ouvem notícias más e não têm ninguém com quem desabafar de uma maneira geral, porque estamos todos, ou de uma maneira geral, muitos fechados, a fazer subir este vendaval de coisas, não é? E, portanto, às vezes... Só para terminar, Artur, tenho aqui se calhar mais uma questão que pode fazer sentido nesse seguimento. Quais seriam os métodos para trabalhar a resiliência e como passar para a equipa também, se calhar, no seguimento do teletrabalho? Bom, métodos para trabalhar a resiliência. Olha, em primeiro lugar, admitir que estamos mal. A melhor maneira de eu trabalhar a resiliência é saber que... É admitir a realidade, não é? É admitir a realidade que é assim, sim, eu estou mal, sim, eu ando nervoso, sim, eu ando com problemas. Porque enquanto eu não admitir isso, não existem problemas nenhum. Está tudo bem, está tudo ótimo, está tudo excelente, vai-se andando, maravilha. Não funciona. Não funciona porque o nosso cérebro é das coisas mais fantásticas do universo, pelo menos conhecido, e o nosso cérebro não consegue, nós não conseguimos enganá-lo. Nós achamos que sim, que o enganamos, mas ele não se engana. Se nós não estamos bem, ele dá conta disso e dá-nos conta disso do ponto de vista físico e dá-nos conta disto do ponto de vista emocional e nós não sabemos de onde é que isso vem. Portanto, a resiliência que é a capacidade de vir ao de cima, passa por reconhecer que fomos abaixo.
passa por reconhecer que, finalmente, nós não somos seres racionais, nós somos seres emocionais. E nós andamos a falar, e andam a falar desde o Descartes, o século XVIII, sobre que o homem é racional. Não, o homem não é racional, o homem é emocional. Nós somos seres emocionais. E temos um português a dizer isso há muito tempo, que é o António Damasio, a escrever sobre isso há muito tempo. Eu penso, logo existo. Não, eu penso, vírgula, sinto, logo existo. O sentir sobrepõe-se à questão do pensar, porque eu só penso muito mais tarde. Primeiro sinto. Enquanto animal que somos, primeiro sentimos, depois é que pensamos. E, portanto, é fundamental perceber esta dinâmica nas organizações, que é, queremos alcançar resultados, sim, mas para alcançar resultados precisamos posicionar as pessoas e precisamos de criar nas pessoas e para as pessoas um ambiente onde os resultados valham a pena ser alcançados. Porque senão não vale a pena para ninguém alcançar resultados. Portanto, este é o desafio em muitas organizações, as pessoas também perceberem isso e conseguimos criar esse ambiente. E provavelmente quando criarmos esse ambiente e onde estivermos nesse ambiente, vamos com certeza encontrar uma coisa fundamental, que é, vamos ver que há muita gente depois a querer vir trabalhar connosco. As pessoas, mais do que dinheiro, a partir de um determinado patamar, como é evidente, querem estar num ambiente onde se sintam bem, onde se sintam não só seguras, mas onde se sintam que são reconhecidos e onde se sintam que emocionalmente os estão a tratar positivamente. E isso é fundamental. É claro que também é preciso criar condições para que isso aconteça. Julgo que seria um pouco por aqui. Eu não consigo trabalhar a resiliência de outra forma, sabe? Estou aqui a ver o António, obrigado a esta visão. Eu não consigo trabalhar a resiliência de outra forma porque, ainda há pouco a Karina estava a dizer que eu sou empresário, etc. Sim, e tenho várias empresas, já criei várias. Algumas em determinados momentos caíram e nós reconhecemos, e só no momento em que elas caem, não é que nós sabemos o que é que precisamos fazer a seguir para vir cá para cima, e portanto temos que olhar para dentro e temos que olhar para aquilo. O primeiro passo será sempre admitir, não é? E depois a partir daí dar continuidade. Sim, sim. Ok, sim. Arthur, eu não sei se há mais alguma questão assim que alguém queira colocar. A sessão vai ser disponibilizada para todos durante o dia de amanhã. Se quiserem rever algum diapositivo que o Arthur disponibilizou, a gravação vai estar disponível para depois vocês darem uma vista de olhos. Da minha parte, se não houver mais nenhuma questão, que eu penso que já está aqui tudo orientado. Se eventualmente surgir mais alguma questão, podem falar connosco nas nossas redes sociais, no nosso site, entrar em contato diretamente com os nossos contactos e aí se calhar possamos ajudar de alguma forma mais direta. Arthur, da minha parte está ok. Eu agradeço a todos pela presença e por terem tirado esta hora para nos fazer companhia e, Arthur, obrigada mais uma vez. Obrigado, Karina. Obrigado a todos por estarem presentes e por participarem. Agradecer-vos e agradecer também a presença e que ponham em prática exatamente este processo da união. É aquilo que nós precisamos nas nossas organizações e na nossa vida. Muito obrigado. Obrigada a todos. Obrigada, Arthur. Boa semana. Obrigado igualmente.